Após terceiro protesto nas ruas de Manaus, manifestantes vêm à Assembleia apresentar propostas. Deputados dividem opinião sobre a aprovação do projeto que considera a corrupção como crime hediondo. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. CPI da telefonia já tramita na mesa diretora da Alean. 50 emendas de parlamentares são apresentadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ainda, a Assembleia cedia a primeira conferência sobre desenvolvimento sustentável e biopirataria. E deputados do Amazonas tomam posse na diretoria da União de Parlamentares Sul-Americanos e Mercosul. Boa noite. O terceiro protesto realizado nesta quarta-feira em Manaus levou aproximadamente 30 mil manifestantes às ruas da capital amazonense. O ponto principal de concentração foi a Assembleia Legislativa do Amazonas. Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, recebeu um grupo de jovens que está à frente do movimento. Um dos representantes foi à tribuna e pontuou as reivindicações. A manifestação que saiu do centro de Manaus terminou em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas. Na chegada à casa, o hino nacional foi entoado. Os cartazes com frases reivindicando mais investimentos na saúde e educação, trazido por eles, foram colocados no gradil da Alean. Um boneco simbolizando o político corrupto foi queimado. Até a chegada dos manifestantes na Avenida Mário Ipiranga, o protesto foi pacífico. Por volta de 8 da noite, um princípio de confusão foi formado. Garrafas foram lançadas contra a casa. Aproximadamente 300 policiais militares fizeram a segurança do local. Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Josué Neto, recebeu os líderes da manifestação independente intitulada Manaus na Mudança do Brasil. Josué Neto julgou importante o diálogo com o grupo. Além de terem conseguido passar de forma muito pacífica as necessidades deste grupo, conseguiram também fazer com que o movimento tenha sido sem qualquer tipo de problema de agressões ou de depredação. Então, a Assembleia Legislativa, como me pronunciei hoje de manhã e voltei a conversar com eles agora há pouco, estará sempre aberta, sempre com as portas abertas para receber as pessoas que querem, de alguma forma, melhorar a vida na sociedade, que querem melhorar a vida das demais pessoas, seja quaisquer que sejam as manifestações. Durante o encontro, os jovens falaram das reivindicações como melhoria no transporte coletivo, maiores investimentos em educação e aumento salarial para os professores. Um representante também teve a oportunidade de se pronunciar em sessão de tempo. Entendemos que a mobilização dos cidadãos é capaz de promover mudanças significativas no nosso atual cenário político e social, consoante temos conseguido. Durante a sessão plenária desta quinta-feira, a manifestação realizada em Manaus foi um dos assuntos mais discutidos pelos deputados na tribuna da Assembleia Legislativa. Os parlamentares apoiam um protesto pacífico, o que é garantido pela Constituição Federal. Toda vez que a manifestação é pacífica, eu acho que é muito positivo. Nós não podemos permitir o vandalismo, né? Mas, por exemplo, aqui ocorreu ontem em Manaus, preciso ter pegado todos os jornais hoje, geralmente foi uma manifestação positiva, pacífica. Eu sou altamente favorável que manifestações pacíficas, ordeiras, respeitosas, continuem sendo praticadas pelo Brasil inteiro. Eu posso divergir de muita coisa, eu não posso desrespeitar daquilo que eu divirjo. Então, quanto mais ações pacíficas nós tivemos, melhor. Acho que é uma manifestação democrática, ordeira e pacífica na forma, mas radical no conteúdo, radical na exigência de cobrar uma nova mudança, uma nova postura política por parte do Poder Legislativo. E eu acho que a Assembleia tem que dar respostas imediatas a isso.
A sociedade que está cobrando providências do poder público e é natural que também aqui, junto à Assembleia, a população cobre aquilo que é de responsabilidade da Assembleia. Afinal de contas, é o Poder Legislativo que tem a função de fiscalizar e de cobrar o Poder Executivo. Uma reunião entre parlamentares e órgãos das esferas municipal, estadual e federal e o grupo que está à frente da manifestação Manaus na Mudança do Brasil deve ser agendada para discutir as reivindicações. E uma outra bandeira de luta dos manifestantes em todo o país foi aprovada no Senado. A corrupção é agora considerada crime hediondo e será tratada com mais rigor da lei. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputados dividem opiniões sobre a matéria. Crimes hediondos são o que o legislador entendeu merecerem maior reprovação por parte do Estado. Por isso, eles devem ser entendidos como os crimes mais graves, mais revoltantes e que mais causam aversão à coletividade. A proposta aprovada pelo Senado passa a considerar a corrupção como sendo um crime hediondo. Com isso, o delito passa a ser considerado tão grave quanto o homicídio qualificado ou estupro. Na prática, as penas serão mais severas, de 4 a 12 anos de prisão. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o assunto dividiu opiniões. Entre os que aprovaram a matéria, ficou a esperança de que, com regras mais rígidas, a prática seja cada vez mais escassa na estrutura política do Brasil. É um caso que se arrastava já há muitos anos, ontem chegou ao seu desfecho e pela primeira vez na história da nova república, um deputado federal, no exercício do seu mandato, foi condenado à prisão, inclusive está foragido. Então vejam que a situação no Brasil é uma situação de mudança radical, e eu não tenho a mínima possibilidade de pensar diferente, que é uma mudança radical para o bem do nosso país. Eu acho que o endurecimento das leis e das punições, no caso, para a corrupção, é um caminho importante aí. É fundamental. Já a outra parte dos parlamentares estaduais duvida da eficácia do projeto de lei aprovado em Senado. Quando alguém no Brasil for condenado por corrupção, eu vou julgar que isso é importante. Crime hediondos, por exemplo, para casos de estupros, para casos de tráfico de drogas, crimes considerados bárbaros, mas que os traficantes continuam soltos, embora essa lei já venha, me parece que de 1996, por aí, foi criada a lei de crimes hediondos, e os traficantes estão soltos, os estupradores estão estuprando, a violência aumentando. E aí, adianta criar a lei e não executá-la? A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Se alterada pelos parlamentares federais, voltará para o Senado para nova avaliação, antes de ser sancionada pela Presidente da República. O anúncio feito na quarta-feira de que a tarifa do transporte coletivo de Manaus voltaria a ser de R$ 2,75 também foi assunto discutido por parlamentares na Assembleia Legislativa. A exoneração da passagem de ônibus na capital amazonense foi tema de discussão durante sessão plenária na manhã desta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Parlamentares se pronunciaram a respeito da redução. Foi o caso do deputado Marcelo Ramos, que destacou que, além da diminuição da tarifa, a população também solicita melhores condições do transporte coletivo. Eu acho que chegou a um preço que simboliza um esforço do governo federal, do governo do estado, da prefeitura de Manaus, de forma a reduzir custos operacionais. Eu vejo que a população cobra muito a redução da tarifa, mas cobra muito mais a melhoria da qualidade do serviço. E eu acho que em relação a isso, que é o mais importante, os passos ainda são muito tímidos. Já para o deputado José Ricardo, a iniciativa ainda não alcançou o valor adequado para a população e destacou ainda que deve haver mais transparência por parte dos empresários em relação aos lucros recebidos. Essa tarifa, ela está caríssima. Podia ser bem menor. O que falta é uma transparência total em relação aos custos e a essa planilha. Se agora o governo e a prefeitura estão desonerando mais ainda, é o momento também de exigir que se abra essa planilha. Não dá mais para os empresários continuar a ter todos os dados e a prefeitura ficar só estimando. Está na hora de realmente reassumir aquilo que é de sua responsabilidade. O anúncio da redução foi feito na última quarta-feira pelo governador do estado, Omar Aziz, e pelo prefeito Arthur Neto. E nós, como políticos eleitos por essas pessoas, temos que nos curvar à vontade da população. Então, não está sendo reduzida a passagem pura e simplesmente. Nós estamos tomando medidas para que é possível, para não quebrar o sistema, para que a gente possa chegar a 2,75. A nossa parte é melhorar terminais, a reforma começa dia 2 de julho.
Terceiro, é nós reciclarmos os rodoviários para que tratem bem os usuários do transporte. É um sistema que vai mudar como um todo. E, por outro lado, eles não estão perdendo nada, não, porque eles estão recebendo menos, mas há um subsídio da Prefeitura e do Governo do Estado. Com o valor da passagem mais baixo, o deputado José Ricardo afirmou que encaminhou ao governo do estado indicação para que se altere a legislação referente à renúncia de ICMS sobre o combustível dos ônibus, de forma que as empresas cumpram regras claras, como manutenção da tarifa, renovação da frota e manutenção da integração temporal. Os deputados estaduais Marcos Rota, Marcelo Ramos e Adjuto Afonso protocolaram na mesa diretora da Assembleia o pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a má prestação de serviços das operadoras de telefonia móvel e fixa no Amazonas. O requerimento para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia contou com a assinatura de 9 deputados estaduais. De acordo com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa e autor do requerimento, deputado Marcos Rota, o pedido de instauração da CPI foi baseado no alto número de reclamações e denúncias dos usuários na capital e no interior. Nós temos várias e várias reclamações que apontam para a interrupção do sinal, queda no sinal, pontos cegos na capital e também no interior do estado, a questão dos créditos que são consumidos de uma forma quase que instantânea, cobranças absurdas, indevidas e abusivas. Então veja que o leque é muito grande de reclamações na capital e no interior a situação não é diferente. Para o deputado Marcelo Ramos, coautor do requerimento, a CPI se faz necessária porque todas as alternativas de diálogo com as operadoras não trouxeram melhorias para o serviço. Nós perdemos a paciência com as operadoras de telefonia fixa e móvel do estado do Amazonas. Já foram tentadas todas as formas de diálogo, já foram dados todos os prazos, já foram feitos vários termos de ajustes e, infelizmente, eles insistem em não cumprir compromissos. Compromissos que não somos nós que criamos, compromissos que estão estabelecidos no termo e no contrato que eles receberam dessa concessão pública. Mas não é somente na Assembleia Legislativa do Amazonas que a CPI da telefonia foi solicitada pelos parlamentares. Pelo menos 17 estados também já tomaram essa iniciativa, devido à dificuldade de realizar esse processo no Congresso Nacional. Houve uma recomendação da UNALI, que é a entidade que congrega todos os deputados, de que cada estado fizesse a sua CPI, trocando informações estado por estado, e entendemos naquela conferência de que esses estados que tinham apresentado a CPI já tinham resultados positivos. A população estava participando, não é? Principalmente os interiores daqueles estados, e certamente no Amazonas não é diferente. O documento encaminhado hoje à mesa diretora da ALEAN será analisada pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto. Após a instauração, a CPI terá um prazo regimental de 120 dias, prorrogáveis por mais 60, para concluir os trabalhos. Um total de 50 emendas foram apresentadas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício financeiro de 2014. Com o prazo encerrado, as propostas já tramitam na mesa diretora da Casa. A maioria das emendas é voltada para as áreas de educação, segurança pública e até a reciclagem. Do total de emendas apresentadas à LDO, 16 são do deputado estadual José Ricardo, 18 do deputado Marcelo Ramos, 8 do deputado Luiz Castro e uma do deputado Marco Antônio Chico Preto. 8 conjuntas entre os deputados Luiz Castro, José Ricardo e Marcelo Ramos. Agora, a Comissão de Finanças Públicas da ALEAN tem um prazo de 10 dias para emitir parecer definitivo sobre o projeto com as respectivas emendas, ou seja, até 11 de julho, quando deverá ser votada a matéria. De acordo com o presidente da Casa, deputado Josué Neto, todas as propostas deverão ser analisadas antes da votação em plenário. Nós vamos começar a discutir as emendas, né? Nós só podemos entrar em recesso a partir do momento que a LDO seja votada. Então, nós temos aí até o dia 16 de julho, que é uma terça-feira, como data limite para a votação da LDO, que assim diz nosso regimento. Nosso trabalho vai até o dia 16 de julho de cada ano. De acordo com os parlamentares, as emendas têm como finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. O deputado José Ricardo, do PT, destaca a emenda apresentada voltada às políticas públicas para os migrantes no Estado. Há uma necessidade de uma política estadual em atenção aos migrantes.
não só para acolher os migrantes, mas para tratar essa questão, porque deve crescer o número de migrantes para o Brasil e para o Amazonas, de vários países do mundo. Então tem que saber qual é a política do Estado para dar uma atenção a essa questão. Muitos estão apenas de passagem, e não é nenhum custo grande para a sociedade e para o Estado, mas nós não podemos fazer de conta que não é com a gente. Segundo o presidente da Comissão de Finanças Públicas, deputado Adjuto Afonso, o trabalho principal será avaliar se as emendas propostas já estão contempladas no texto original do orçamento do Estado. Conferência da União de Parlamentares Sul-Americanos e Mercosul debate sobre desenvolvimento sustentável e biopirataria. E mais, deputados do Amazonas tomam posse no Bloco Brasileiro da UPM. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O meio ambiente e a biopirataria foram os temas do seminário realizado nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa pela União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul. É a primeira reunião da UPM realizada em Manaus por iniciativa do presidente da Comissão de Turismo da ALEAM, deputado Francisco Souza. A abertura do seminário sobre o meio ambiente e a biopirataria foi feito pelo presidente da União de Parlamentares Sul-Americano e do Mercosul, Mick Breyer. O deputado pelo PSB do Rio Grande do Sul assumiu a presidência da UMP Internacional em março deste ano. Segundo Breyer, é dever da União debater assuntos que envolvam os países do Mercosul, como a logística e a unificação da legislação de trânsito. Para o presidente, a discussão em torno do meio ambiente também é fundamental. É fundamental estarmos aqui nesta terra que tem experiência, que tem uma preocupação ambiental importante e é um modelo para o país e pode ser também para fora do Brasil. Por isso a importância de estarmos aqui, aprendermos com Manaus e com o Amazonas e certamente isso vai ser fundamental para a construção desta unidade que nós queremos dos países do Mercosul. Para o presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALI, todos os estados brasileiros já debatem sobre o meio ambiente e destacou a importância do tema. Da UNALI, que também discute temas importantes e tem a participação de colegas que fazem parte do Mercosul, deputados aqui da região. Nós viemos aqui trazer o nosso apoio, participar desse debate, porque é importante não só para o Amazonas, mas para o Brasil como um todo. A palestra do juiz de direito Adalberto Carim teve como foco a biopirataria, uma ameaça às nossas reservas. Eu penso que um país como o nosso, que pretende se destacar no século que principia, tem que ter noção do que é biotecnologia, tem que ter noção que são essas potencialidades que estão aí latentes, estão dormindo. A nossa Constituição Federal fala em preservação, em proteção dos recursos genéticos. Para que esses recursos possam ser devidamente aproveitados, nós temos que ter políticas públicas no sentido de inventariar quais são esses potenciais genéticos, no sentido de descobrir a fundo o quanto essa Amazônia ainda tem para nos proporcionar, e com certeza tem muito. Já a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Nádia Ferreira, falou sobre as ações desenvolvidas pela pasta nos 10 anos de existência. Nós vamos aqui compartilhar esses 10 anos, nós trouxemos, inclusive, isso de uma forma muito executiva. O que nos caracteriza, principalmente, é a grande participação popular na construção das políticas públicas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, participou do encontro. Nós temos aqui pessoas que vêm não só dos países que são limítrofes aqui ao estado do Amazonas, mas também países da América do Sul, como o Uruguai, parlamentares uruguaios, argentinos, que estão para falar sobre as questões ecológicas, sobre a biodiversidade. Os participantes também vão conhecer o Festival Folclórico de Parintins. E ainda durante o seminário, parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas tomaram posse no Bloco Brasileiro da UPM.
O deputado estadual Belarmino Lins tomou posse no cargo de presidente do Bloco Brasileiro da União dos Parlamentares do Mercosul, UPM. Já o deputado Francisco Souza foi reeleito primeiro secretário da UPM Internacional e também secretário-geral do Bloco Brasileiro. Durante o jantar de abertura do seminário sobre o meio ambiente, realizado na noite de quarta-feira, dia 26 de junho, os parlamentares falaram sobre os desafios das novas funções assumidas. Lá atrás, eu já presidi o Bloco Brasileiro do Mercosul por um ano, quando o deputado Lino Chichar era o presidente da Assembleia, e agora a Assembleia decidiu, de acordo com o consenso das Assembleias e dos deputados que compõem o Mercosul, Bloco Brasileiro, que eu voltasse a oferecer minha contribuição e ajudar nesse intercâmbio, nesse trabalho que nós fazemos a nível nacional, já que o Bloco Internacional nós também ajudamos, mas é um outro bloco de parlamentares. É um momento de alegria, né? É uma realização pessoal, ver que o nosso trabalho surte efeito. Recebo essa promoção como reconhecimento, que modéstia à parte nós temos procurado fazer o dever de casa, representar bem o Amazonas e a Leã, e o sentimento que nossa responsabilidade é aumentada, nós estamos estimulados, será um motivo de motivação para continuarmos o que já estamos fazendo. A nova diretoria assume a gestão 2013 e 2014. Ciência e tecnologia são instrumentos de ensino mais comuns em universidades. Visando a formação de novos cientistas nos ensino médio e fundamental de escolas públicas e privadas do Estado, é que o deputado José Ricardo realizou uma audiência pública na Assembleia com autoridades ligadas ao setor. Ciência e tecnologia, além das universidades e mais próximas da sociedade, foi o principal motivo da audiência pública, cujo tema foi Ciência na Educação no Amazonas, que teve o objetivo de discutir os rumos que irão impulsionar a pesquisa na educação básica de ensino do Amazonas. Foi pensando na formação de novos cientistas que o deputado José Ricardo propôs o debate. É importante que haja um estímulo para que os estudantes se interessem pela ciência ou pelas ciências, podemos assim dizer. Olhando a realidade do nosso estado, do Amazonas, onde a gente fala da necessidade de se fazer pesquisas na área da biodiversidade, da natureza, da nossa diversidade de riquezas que nós temos aqui para aproveitamento, é importante que desde a escola, desde o ensino fundamental, você já estimule os estudantes a enveredarem por essa área, para ter esse interesse de estudar, de se aprofundar, quem sabe amanhã a nível superior fazerem cursos voltados a essas áreas aí. No estado, alguns programas proporcionam a estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas o gosto pela pesquisa. É o caso do programa Ciência na Escola, criado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação. Desde 2004, de lá para cá, nós já temos uma série de jovens estudantes que passaram pelo programa e que constatadamente se dão muito bem quando entram na universidade, sem muita dificuldade, né? E o que é mais importante, quando eles ingressam na universidade, eles já se envolvem também com pesquisa. Então o programa tem essa vertente muito interessante e positiva, porque ele aposta no futuro. Ele forma não só cidadãos, contribui para formar bons cidadãos, mas também para formar bons cientistas do amanhã. Para Edson Mello, diretor de Departamento de Políticas e Programas Educacionais, além dos programas de incentivo, também é necessário investir nos professores. Ele tem que ter um conhecimento muito amplo, da qual ele não possui, entendeu? E tem que ter um tempo muito grande, da qual também não possui, para poder se planejar, para poder avaliar, para preparar uma aula bem feita para esses alunos. Então, acho que tem no Brasil, que se não é uma questão do Amazonas, é uma questão nacional do nosso país, a gente precisa estar pensando também nesse novo paradigma de educação que nós queremos para o ensino fundamental dos anos iniciais. Eu acho que isso centrado num único professor, não vamos ter nem ciência bem feita, nem a matemática bem feita. Entre os órgãos e entidades convidados para o evento, a Fundação de Amparo à Pesquisa, o Serviço Social de Indústria, a Universidade do Estado do Amazonas e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas.
Manaus cedia pela primeira vez o encontro de jovens empreendedores. O evento reuniu empresários de diversas partes do país e contou com o suporte da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, presidida pelo deputado Adjuto Afonso. Atualmente, 54% das empresas existentes em todo o território nacional são presididas por jovens de até 34 anos. Os dados são do Conselho Nacional de Jovens Empreendedores. Pelo menos 36 mil novos empresários estão associados ao Conselho, que geram cerca de 176 mil empregos diretos. A inovação e a criatividade são algumas das características dessa nova geração empreendedora. Pensando em buscar novas alternativas de negócios para o estado do Amazonas, a Associação Comercial do Estado, por meio do Conselho de Jovens Empreendedores, realizou pela primeira vez na capital o evento Jovens Empreendedores Líder 2013. O objetivo desse evento é fazer um encontro com a academia, porque nós temos várias universidades aqui, e fazê-las entender que novos modelos de negócio são esses e tão importante a criação de incubadoras e de aceleradoras dentro das universidades para abrigar essas ideias. O evento contou com a participação do prefeito de Manaus, Arthur Neto, que na ocasião afirmou que a geração de empresários do Brasil tem buscado alternativas inovadoras para a realização de seus negócios. Para o chefe do Executivo Municipal, a realização do evento é um marco importante para a economia local, já que a situação econômica do país não é favorável. São jovens dispostos a inovar, a criar, a introduzir sangue novo, dinamismo na economia. A economia precisa disso. Eu conheço uma economia velha, viciada em bancos oficiais, viciada em vender caro, viciada e louca por reserva de mercado. E eu entendo que essa juventude está pretendendo, de fato, competição. E é pela competição e pelo crescimento tecnológico, pela inovação, que nós vamos construir o Brasil competitivo, que ele não pode deixar de ser o que foi até aqui, tem que melhorar, porque não está boa a situação econômica do país. A Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Assembleia Legislativa do Estado, presidida pelo deputado Adjuto Afonso, trabalhou em parceria com o CONAGE para a realização do evento. Adjuto esclareceu que a frente, conhecida como FREMPEI, cria alternativas em parceria com o Sebrae Amazonas para auxiliar novos empresários que pretendem abrir os seus negócios no estado. O FREMPEI vai estar participando, né, e certamente vai se colocar à disposição para que esse jovem busque, aquele que quer se formalizar. A gente tem esse apoio lá na Assembleia, dizer que a Assembleia está de portas abertas lá, a FREMPEI está lá à disposição daqueles que queiram não ficar na informalidade, né? Aqueles que queiram se formalizar, a Assembleia está lá para apoiá-lo. Na manhã desta quinta-feira, a Câmara Municipal de Manaus concedeu a medalha de ouro Dom João da Mata de Andrade Amaral ao pastor Adeilson Salles, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. A deputada Vera Castelo Branco prestigiou a cerimônia, representando o Poder Legislativo. Adeilson Cândido Salles Filho nasceu em 21 de novembro de 1971 em Teresina, Piauí, e aos 14 anos de idade converteu-se na Igreja Assembleia de Deus em Timon, no Maranhão. Desde então, tem trabalhado em ações de caráter social, com visitas em hospitais e presídios. Em 1981, mudou-se para Manaus, onde começou a congregar na Assembleia de Deus no bairro do Ileia, zona oeste da cidade. Já foi coordenador de pastores, membro do Conselho Missionário, coordenador do Congresso Estadual de Jovens da Assembleia de Deus no Amazonas e atualmente é presidente da Convenção Estadual da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no Amazonas. Recebo com muita alegria e compartilho essa homenagem com todos os membros congregados e pastores, missionários, evangelistas, enfim, todos os cooperadores da Assembleia de Deus de Madureira. Acho que nós chegamos até aqui, não chegamos sozinhos, temos uma parceria muito grande e eu quero compartilhar esse momento de honra com todos os meus irmãos e meus companheiros do nosso querido Ministério de Madureira. O autor da propositura da entrega da medalha de ouro Dom João da Mata de Andrade Amaral, vereador Francisco da Jornada, ressaltou que a honraria é oferecida àqueles que prestam relevantes serviços à sociedade. A importância de tudo isso é os 10 anos. Ele tem 20 anos de ministério, mas 10 anos que ele contribui com o Amazonas e uns trabalhos grandes, relevantes na sociedade de Manaus, principalmente com as igrejas da Assembleia de Deus de Madureira, onde ele faz um trabalho de reconhecimento de conciliação familiar, um trabalho
nas igrejas, no trabalho nos hospitais, no trabalho no presídio. Então é por isso que hoje ele é homenageado com essa honra, com essa medalha de ouro. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Bosco Saraiva, afirmou que a casa recebeu com muita satisfação a proposta da entrega da medalha ao pastor Adeilson. A proposta do vereador Jornada, muito bem aceita por todos os vereadores da casa, foi aprovada assim com bastante louvor e alegria, por ser um homem que prega a palavra de Deus, prega a bondade, prega a religião cristã tão bem aceita no Brasil e, portanto, tem outros feitos sociais que são importantes ressaltar. E essa medalha vem, na verdade, ao encontro do anseio daqueles que conhecem o pastor, que o tem como líder, e a Câmara não poderia fazer outra coisa senão ouvir o clamor dessas pessoas. O Poder Legislativo Estadual esteve representado na cerimônia pela deputada estadual pelo PTB, Vera Lúcia Castelo Branco, que já entregou ao pastor Adeilson em 2009 a Medalha de Mérito Legislativo da ALEAN. Pastor Adeilson e todos os pastores merecem reconhecimento como forma de incentivo, como forma de estímulo, mesmo sabendo do desprendimento dele, mas nós, políticos, a Câmara Municipal de Manaus e todos os políticos têm que fazer esses registros, têm que realmente reconhecer esse trabalho espiritual e, sobretudo, social. A medalha de ouro Dom João da Mata de Andrade Amaral é oferecida àqueles que se sobressaiam em 10 anos de atividades religiosas relevantes e foi instituída por meio do Decreto Legislativo número 256 de 2013. Deputado Cabo Maciel denuncia sistema de pagamento de diárias da Polícia Militar. E mais, deputado José Ricardo apresenta requerimento ao Executivo que pede informações sobre a compra de ingressos para o Festival de Parintins. Veja no resumo de notícias. O deputado Cabo Maciel denunciou na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas o sistema de pagamento de diárias aos policiais militares que atuam no interior do estado. Segundo ele, os profissionais que são deslocados para o interior geralmente só recebem por volta de 33% sobre o valor bruto que consta no recibo. Cabo Maciel voltou a pedir ainda o reajuste do auxílio moradia pago aos PMs. O deputado José Ricardo afirmou em plenário que entrou com requerimento de pedido de informações ao governo do estado sobre a compra de ingressos e camarotes sem licitação do Festival Folclórico de Parintins. O parlamentar avalia que os gastos são da ordem de R$1.600.000. Teoricamente é destinado para convidados do governo do estado. Eu estou querendo saber quem são esses convidados. Se são pessoas, personalidades necessárias a serem convidadas porque elas ajudam a divulgar, a fazer a difusão, e isso vai contribuir para o Estado, para a cultura, para a divulgação, para efeitos turísticos também, ou se pessoas vão ser agraciadas que não se enquadram nesse perfil e, portanto, não estão ajudando em nada, vão só passear. Quero saber quem é beneficiado desse recurso público. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.